80 milhões é um número grande para você? Isso equivale a 225 vezes a população de São Vicente, duas vezes a população do estado de São Paulo e aproximadamente 38% da população brasileira. Pois saiba que esse foi o número de mortos, sem contar o grande número de feridos do maior conflito que a humanidade já viu, a Segunda Guerra Mundial. Entre as principais causas para este evento estão o revanchismo alemão proveniente do fim da Primeira Guerra, a crise de 29, que proporcionou a ascensão de inúmeras doutrinas totalitárias pela Europa, em especial o fascismo, proposto por Benito Mussolini na Itália, e o nazismo, comandado por Hitler na Alemanha. Aliás, Hitler, ao comandar seu país, sempre pegou a ideia de que os alemães eram descendentes diretos de uma raça pura, os arianos, e qualquer outro indivíduo diferente era considerado inferior, como negros, ciganos, deficientes tanto físicos quanto mentais, homossexuais e principalmente os judeus. Além disso, Hitler era um grande defensor da teoria do espaço vital, na qual a Alemanha deveria possuir mais territórios para seu plano de desenvolvimento. Assim, em 1º de setembro de 1939, o tirano invade a Polônia e se inicia o conflito mais sangrento existente. A invasão do território polonês foi a gota d'água, e em alguns dias, tanto França quanto o Reino Unido declararam guerra ao país nazista. Porém, era tarde demais, visto que a Alemanha estava a todo vapor, e em pouco tempo conquistou grandes territórios europeus, como Noruega, Dinamarca, Bélgica, atual Holanda, Luxemburgo, Iugoslávia, Lituânia, Letônia, Grécia e até em um dado momento seu rival França. Um ponto interessante a ser destacado é que, nessa época, boa parte dos homens estavam lutando na guerra, enquanto as indústrias e comércios ficavam consequentemente vazios. Com isso, o conceito tradicional de que as mulheres devem apenas fazer os trabalhos domésticos foi quebrado, e assim elas conseguiram influência e trabalho em muitas áreas da sociedade, pois tiveram que substituir os homens em seus trabalhos urbanos. Enquanto isso, do outro lado do mundo, o Japão, ao lado da Itália e da Alemanha, ocupa vastos territórios e ilhas do Pacífico. Porém, a nação asiática realiza em 7 de dezembro de 1941 um ato que forçou a entrada dos Estados Unidos no conflito mundial, o ataque à base naval de Pearl Harbor. Esse foi, de fato, o marco que trouxe a potência americana a lutar na guerra, e no dia seguinte o governo norte-americano declara guerra ao Japão e, por consequência, ajuda em território europeu simultaneamente. Da mesma forma, entre junho e setembro de 1942, tropas alemãs iniciaram um processo de conquista da antiga URSS, desrespeitando o Tratado de Não Agressão entre essas duas nações. Começa assim a expansão alemã na Rússia, a qual Hitler pensou que seria rápida. Todavia, pelo fato de ser um território gigantesco e pelas condições adversas como frio e fome, esse processo, que deveria ser rápido, segundo Hitler, demorou mais tempo do que o previsto. Além, é claro, de fragilizar os soldados alemães perante o numeroso exército russo, como na batalha mais sangrenta de toda a Segunda Guerra Mundial, a de Stalingrado, com cerca de 2 milhões de mortos. Outro traço que deixou essa guerra ainda mais desumana foi com certeza o Holocausto, tema muito tratado em filmes como A Vida é Bela e em livros como o Diário de Anne Frank. Este evento foi um extermínio em massa de várias pessoas consideradas inválidas para os nazistas, mas principalmente o grupo mais atingido foi o de judeus. Durante toda a guerra, os judeus eram maltratados, sofriam violência tanto física quanto psicológica e muitos eram levados para os campos de concentração, em que trabalhavam duramente e, na maioria dos casos, eram fuzilados. Entretanto, matar centenas de milhares de pessoas colocava em risco a saúde mental de diversos soldados, além de ser mais lento o processo de extermínio em massa. A partir desse problema surge a chamada solução final, ou também conhecida como Holocausto, proposta por Heydrich e Himmler. Nesse plano, todos os judeus eram levados, com mais frequência, para campos de concentração, em que viviam em condições paupérrimas, onde sua grande maioria era exterminada nas famosas câmaras de gás, sendo o gás mais utilizado o monóxido de carbono. E uma outra parte era obrigada a trabalhar até que morressem de exaustão. Apesar disso, no desenvolvimento da guerra, os aliados conseguem finalmente tanto conquistar o sul da Península Itálica quanto recuperar a França, num episódio que ficou conhecido como Dia D, ocorrido em 6 de junho de 1944. Inclusive, foi numa dessas invasões à Itália
que cerca de 25 mil soldados brasileiros ajudaram na liberdade do país. Além de que, nessa expedição, enfermeiras brasileiras e voluntárias entre 18 e 36 anos foram enviadas para prestar serviços de auxílio aos militares dessa nação, sendo muito elogiadas por seu desempenho e agilidade. Próximo ao fim da guerra, quando a Alemanha já havia sido invadida pelos aliados e estava enfraquecida, Hitler e sua esposa se matam em 30 de abril de 1945, para não terem seus corpos exibidos em praça pública. Apesar da derrota alemã, o maior conflito que a humanidade já presenciou só terminou com a rendição japonesa após os Estados Unidos terem lançado bombas atômicas para a cidade de Hiroshima e Nagasaki, em que mais de 200 mil pessoas entre 6 e 9 de agosto de 1945 morreram. De fato, uma das maiores tragédias da humanidade. Após tal evento marcante, o rumo do mundo foi outro. Agora ele está dividido entre dois grandes blocos econômicos: o capitalismo, propagado pelos norte-americanos, e o socialismo, propagado pelos soviéticos. Nessa mesma época, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill disse: "Uma cortina de ferro desceu sobre o continente." E realmente isso aconteceu, visto que ele se referia ao Muro de Berlim, o maior símbolo do confronto diplomático que estava por vir, a Guerra Fria. Em 1948, o Estado de Israel foi criado para abrigar todos os judeus, já que eles sofreram muito durante a guerra. Além disso, após a devastação de inúmeros países pelo mundo inteiro, foi criada a ONU, Organização das Nações Unidas, em que quase 200 nações participam hoje, com sede em São Francisco, no estado da Califórnia. Nesta mesma época, foi elaborada também, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que determina os direitos de qualquer indivíduo, independente de suas características como cor, sexo, religião ou condições socioeconômicas. Todas essas atitudes foram necessárias para que um conflito tão devastador e desumano quanto foi a Segunda Guerra Mundial não ocorresse novamente. E você, ainda acha que ou 225 cidades de São Vicente, ou quase 2 vezes a população do estado de São Paulo, ou aproximadamente 38% dos brasileiros, ou ainda simplesmente 80 milhões de mortos é um grande número?